Abra sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Eu prometo ser bem sucinto, porque nós temos aqui a ceia. Eu quero só convidar você a pensar numa exortação feita pela a palavra. E o tema da minha palavra nessa manhã é arrependimento. Repita comigo, arrependimento. Arrependimento. Não sei se você já teve arrependimento de ter colocado, não ter colocado uma roupa, você olhou para a roupa olhou para você, e você falou, não, eu não vou não botar essa roupa. Certa vez eu fui chamado para ir fazer uma oração em uma churrascaria por um casal. Eles falaram assim, pastor, é só uma oração, é coisa simples, é só uma oração. Aí eu olhei para o meu paletó, o paletó olhou para mim, eu falei assim, não vou não, botei uma camiseta, fui bem esporte, botei uma calça jeans, botei bem esporte porque acreditei na noiva, que era só, eu ia fazer uma oração. Quando eu chego na churrascaria, Fogo do Chão, já estava pegando fogo. Ali em Botafogo, a família tinha separado, acredito, um espaço aqui muito parecido com o nosso espaço que tem. Tinha um púlpito, a menina, que era só uma oração, estava de uma roupa muito parecida com uma roupa de noiva, não tinha assim a característica. O noivo estava ali de paletó e gravata, de fraque, uma gravata de borboleta, todo clássico. A família, todo mundo impecável. Eu não tinha onde botar a cabeça, que eu acreditei na noiva. Eu nunca mais acredito em noiva. Eu acreditei na noiva. É só uma oração, pastor, é só uma oração. Como eu ia ficar ali na frente, despojado daquela maneira, tênis, calça jeans e todo mundo daquela maneira. Como eu me arrependi. E olha que o paletó ainda me gritou meu nome. E eu virei as costas para ele. Então, arrependi muito. Mas não adiantou nada. Passei o constrangimento. Então, eu quero começar a introduzir essa minha palavra, que eu posso me arrepender. Mas e aí? Sentimento. Ficar com a cara vermelha, não ter aonde esconder a cabeça, eu posso me arrepender. Será que a Bíblia fala disso? Quando me convida a um arrependimento, ter um sentimento de constrangimento dentro do coração, ou é mais do que isso? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, verso 7. Lucas 15, verso 7. Agora eu também tenho acertei um pouco na vida. Quando eu fui criado, eu sei que os líderes de adolescentes, nunca gosto que eu fale isso, então tampe os ouvidos aí do pastor Heitor, mas eu fui adolescente, fui criança em igreja, namorei muito. Quando eu era adolescente, calma, não me julgue. Então, como adolescente namorei, como jovem namorei, porque peguei aquele versículo, né? Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, para que quando eu chegue a ser homem, eu tenha noção. Aí, é ruim quando você não faz quando é jovem e quer fazer depois de velho, aí fica feio para pastor. Mas eu namorei, e quando eu vou numa igreja antiga, que eu encontro as minhas ex, e algumas ex que me deram um toco, não é isso que você fala? Você fala isso ainda? Que delícia, Cristiano. Que me deram fora. E na época eu chorei, como todo adolescente faz. O mundo não tem mais sentido, aquela melodrama de novela coreana. Eu sei, minha sogra assiste muito. Então, com isso tudo, esse melodrama,
eu chorava muito, mas quando eu vou, eu vejo que livramento. Que livramento. Brincadeiras à parte, eu quero convidar você a ler comigo Lucas 11, verso 7. Vamos lá? Lucas 15, verso 7. Eu falei 11? É só para ver se você estava atento. Vamos lá. Digo-vos que assim... Deixa, por favor. Quem está falando isso é Jesus. Jesus está dizendo que no céu tem alegria. Esse negócio que o pessoal acha que no céu é só aquele negócio carrancudo, tristeza, aquele monte de fantasma andando de um lado para o outro, cantando. Não é nada disso. O céu é um ambiente alegre. Esse pensamento que o céu é um local muito feio, a Bíblia diz, e Jesus diz assim, eu digo-vos que haverá mais alegria no céu. Aí ele puxou meu tapete. Na minha Bíblia diz, haverá mais alegria. Ali não diz isso. Mas eu gosto muito dessa comparação, que haverá alegria no céu pelo um pecador que se arrepende. Então, você quer promover alegria no céu? Se arrependa. Nós, como igreja, nós nos excluímos desses versículos. Não, isso está falando para quem ainda não aceitou a Jesus. Você aceitou Jesus? Sim, eu aceitei a Jesus, mas ainda somos miseráveis pecadores. Pecamos todos os dias. E todos os dias nós temos que ir para os pés do Senhor confessar os nossos pecados. Tenho feito uma série de mensagens sobre esse tema e gosto muito da frase de efeito que diz que aquele que não confessa tentação vai confessar pecado. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse para que nós pudéssemos falar, Senhor, me ajuda na tentação. Então, se você está sendo tentado, então converse com Deus no momento da tentação. Não espere vir consumar o pecado. Porque se você não confessa a tentação que você está tendo, certamente você vai confessar seu pecado em um futuro bem próximo. A Bíblia diz, eu lhe digo, que haverá muita alegria no céu, haverá mais alegria no céu do que por um pecador que se arrepende, do que dos 99 justos. Lógico que o texto está falando aqui de aceitar a Cristo, mas nós podemos aplicar a você e a mim, que somos miserável pecador. O apóstolo Paulo orienta ao jovem, nesse momento não era mais jovem, a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 25, ele diz que era necessário corrigir a igreja com mansidão. Corrigir com mansidão aqueles que se opõem ao Evangelho. Então não é assim, eu tenho a força, eu tenho a espada, eu tenho a verdade e você vai para o inferno. Nunca acusar a pessoa que está indo para o inferno, que você vai para o inferno. E isso foi pregação do Evangelho, porque pregação do Evangelho são boas novas. Então eu vou falar para a pessoa, você vai para o inferno. Isso é boas novas? Não. Tem que dizer, olha, você está num caminho difícil, um caminho perigoso, mas existe salvação. Existe Jesus. Isso é boas novas. Então, olha aqui que diz o texto. Nós vamos ler o verso 25 e o verso 26. Vamos lá. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura arrependimento. Olha, observe, que Deus vai promover, vai lhe dar, vai trazer ao coração arrependimento para conhecer a verdade. Lembra do filho pródigo? Estava totalmente enganado, precisou ele cair em si para levantar e ir para a casa do pai. Verso 26, vamos lá. E tornar... Então, a palavra do Senhor diz que
quando, bota o 25 novamente, a palavra do Senhor diz, estude com mansidão aos que resistem, aqueles que acham, não, eu não preciso, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. É muito importante você orar pelos não crentes. É muito importante de você orar pelo chefe, pelo seu amigo de trabalho. É muito importante você pedir, Senhor, que teu Espírito Santo toque no coração. Não é só vir com palavra, mas você também colocar essa pessoa diante de Deus. Devemos corrigir com mansidão os que se opõem, para que não caia na cilada do diabo. Jesus começa o seu ministério muito importante. Olha como Jesus começa seu ministério. Marcos capítulo 1, verso 15. Jesus diz assim, Jesus começa o seu ministério pregando sobre arrependimento. Marcos 1, 15. Depois você vai ver João Batista, mas vamos ver Marcos primeiro. Marcos 1, 15. Jesus começando o seu evangelho. Vamos lá? E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrepender, é necessário arrependimento, e logo em seguida, se você se arrepende, haverá o desejo, a vontade de crer. Tem pessoas que nós queremos pregar o evangelho para a pessoa, não, mas pode ficar tranquilo, eu já confessei, eu já pedi perdão, mas a Bíblia diz que não é só pedir perdão, precisa ter arrependimento. Você pede perdão, pastor, não são sinônimo. O arrependimento vai ser algo concreto daquele arrependimento que você teve, aquele pedido de perdão que você falou. Então, Jesus começa seu ministério dizendo assim, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido, arrependei-vos e credes no Evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista, que preparava o caminho para Jesus, Mateus capítulo 3, creio que é o verso 1 e o verso 2, diz assim, e naqueles dias apareceu João Batista, lá no deserto, trazendo uma mensagem, a mensagem de João Batista, verso 2, vamos lá? E dizendo, irmãos, todo o evangelho foi inaugurado com uma palavra de arrependimento. Nossos púlpitos, eu me incluo, nós não temos mais sendo convidado a um arrependimento diário, arrependimento constante, arrependimento porque o reino de Deus está próximo, arrependimento. O apóstolo Paulo, pregando em Atos capítulo 2, verso 38, ele respondeu, arrependa-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus para perdão do pecado. Então, olha o que Paulo fala em Atos 2. Ele diz assim, primeiro, arrependam-se cada um de vocês, depois do arrependimento, sejam batizados. Ser batizado sem arrependimento, tomou banho, se molhou, não adiantou nada. O batismo, ela é algo que caracteriza que eu sou uma nova criatura. Eu antes fazia assim, agora eu sou batizado. Nós fazemos um trabalho em clínica de recuperação aqui na igreja e é comum, nós na clínica de recuperação a gente prega o evangelho e as pessoas vão à frente e as pessoas pedem batismo. E eu, como pastor, eu aprendi que eu não posso ficar julgando o coração de ninguém, mas eu sou claro em falar, não tente se batizar, achando que esse batismo vai fazer com que você, com que a sua situação mude. O que vai mudar é o arrependimento sincero. Eu me arrependo e me batizo. Se eu primeiro me batizo, para depois me arrepender, então isso não foi genuíno, conforme a Bíblia diz. A Bíblia diz que tanto
João Batista começa o Novo Testamento pregando o arrependimento. Jesus fala sobre o arrependimento. Os apóstolos, nos seus escritos, falaram sobre arrependimento. E, finalmente, o apóstolo Paulo diz em Romanos 2 que virou uma doutrina da igreja. Então, nós somos convidados a vivermos esse evangelho. Veja a ordem que o apóstolo Paulo estabeleceu em Atos 2:38. Primeiro, o apóstolo Paulo diz assim, que haja arrependimento. Segundo, que haja perdão. Eu tenho que me sentir perdoado. Eu me arrependo e sei que o Senhor me perdoou. Eu tenho que ter essa convicção no meu coração. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Não adianta querer jogar na minha cara, mas não adianta, eu fui perdoado, o Senhor já, o escrito de dívida já foi rasgado, já foi cancelado, e eu sou livre. Terceiro, aceitação da palavra de Deus, e isso tem a ver com o batismo. E em quarto lugar, capacitação do Espírito Santo para o serviço. Você não se arrependeu, você não se sente perdoado, você ainda não assumiu um compromisso com o batismo, e você quer dizer que você é do reteté, que você fala em língua, que você pula de um pé só. Você pode fazer isso tudo externo, mas eu quero ver se o Espírito Santo habita em você. Essa é a diferença. Eu convido você nessa manhã a pensar, o que me faz sentar, tomar a ceia do Senhor, nós fazemos aqui todo mês. Mês passado nós não fizemos, e houve, pastor, esse mês não vai ter ceia. Nós fazemos todo mês aqui. E a ceia ela não é um brinde para visitantes. A ceia do Senhor é algo muito importante. Simboliza que nós somos da mesma família, que nós comemos do mesmo pão, nós bebemos do mesmo vinho, nós bebemos, a sua luta é minha luta, a sua vitória é minha vitória. Então, isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo. Arrepender na língua do Novo Testamento é metanoia, que é traduzida como considerar a mente. Eu tenho que considerar na minha mente, eu preciso pensar bem, é esse sentido, eu tenho que considerar metanoia, eu preciso ter uma mudança, não é no emocional, eu preciso raciocinar, é o termo, metanoia, eu tenho que raciocinar. No português, o arrepender na língua portuguesa é mudar de intenção, é mudar de ideia. Então, no grego, é um convite a um raciocínio. Eu vou raciocinar, eu vou pensar o que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo estava prejudicando o meu corpo. O que eu estava fazendo estava prejudicando a minha família. O que eu estava fazendo estava prejudicando a minha sociedade. O que eu estava fazendo não estava honrando o meu pai, não estava honrando a minha mãe. O que eu estava fazendo estava trazendo dor à minha família. Então, quando eu raciocino, eu penso, aí agora eu tomo uma decisão, não farei mais isso. O filho pródigo novamente caiu em si e disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu fui pastor muito cedo, aos 24 anos, mas sempre com uma dificuldade muito grande, trabalhando com muita dificuldade e sempre com muita luta para criar filhos. E nesse trajeto, as oportunidades que me apareceram, que não era lícita, e que a gente fica tentado pela dificuldade dentro de casa. Olha, eu poderia usar um argumento, mas meus filhos precisam de um padrão de vida, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, é muito difícil você ter consciência. Por isso que a metanoia é você raciocinar
não pode ser emocional, não pode ser externo, tem que ser algo que venha de dentro para fora. Por que que eu preciso de me arrepender? Em primeiro lugar, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que considerar, eu sou pecador, nasci em pecado me gerou, a minha mãe me gerou. No pecado eu fui gerado, então eu nasci no pecado. Então nós sabemos que o pecado é uma dívida impagável diante de Deus. E quando eu digo assim, eu quero a Jesus, eu quero viver ao lado de Jesus, não significa que eu, pelo meu mérito, agora eu sou bonzinho e os meus problemas acabaram porque eu agora sou bom, estou na igreja. Não, significa que a graça de Deus, a misericórdia de Deus me alcançou através de Jesus. É por Jesus que eu posso ser o que eu sou. É por Jesus que eu erro, que eu peço perdão. É por Jesus que eu vivo uma vida tentando fugir do pecado. É por Jesus. Quando a igreja deixa de pregar sobre arrependimento, é como se nós deixássemos de pregar sobre pecado e sobre salvação. Precisamos ter uma noção exata que o pecado é algo que machuca o coração de Deus. Quando nós pecamos, a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário, e no Getsemane, Jesus pôde antever todo o seu sofrimento. Por isso que ele ficou sofrendo daquela maneira ali no Getsemane. Quando Jesus, na cruz do Calvário, ele tem jogado nele todas as minhas mazelas, todos os meus pecados. A Bíblia diz que o Senhor virou o rosto dele. A Bíblia diz que o Senhor não mais teve comunhão com o Filho, porque no Filho estava o pecado, e pecado é trevas, e Deus é luz. Então a Bíblia diz que quando isso acontece, o grito de Jesus na cruz não foi porque o cravo entrou na sua mão, não foi porque a coroa de espinho entrou na sua mão. O grito de Jesus na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Eu posso dizer que o que doeu mais em Jesus não foram os cravos, foi a separação do Pai. E por que ele teve que se separar do Pai? Por causa dos meus pecados. Por isso que eu sou convidado a um arrependimento sincero diante de Deus. Quem que vai tomar ceia nessa manhã? Os bonzinhos? Não. Aqueles que são miserável pecador reconhecem, mas reconhece que a graça de Jesus foi suficiente. Amém? Você tem, e eu sempre gosto de exemplificar, 2 exemplos. Davi, que pecou, traiu, matou, mas na hora que o Natã, o profeta, vai falar com ele chora, ele escreve o Salmo 51, ele pede perdão a Deus. O antecessor de Davi foi quem? Saul. A Bíblia diz que Saul, na hora que Samuel vai confrontar o pecado dele, sabe o que ele fala? Ele fala, Samuel estava num ambiente fechado com ele e o povo do lado de fora. Tudo bem, eu aceito, mas sai comigo aqui para que eu fique bem na fita. Ele não ficou preocupado, eu sou miserável, eu pequei. Não, ele estava preocupado em ficar bem diante do povo. Ele pediu, eu quero que você saia comigo, para que o povo veja que eu ainda estou contigo. A preocupação dele era o povo. A preocupação de Davi foi ter magoado o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Vai ser a música que nós vamos cantar, que essa música é uma adaptação do Salmo 51. E eu quero chamar aqui os diáconos para ficar aqui à mesa comigo, e nós vamos celebrar a ceia, e logo em seguida estamos encerrando o nosso culto.